Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria, com muito prazer que eu cumprimento a todos e com a grande satisfação de podermos abrir mais uma vez a Palavra de Deus e juntos compartilharmos de mensagens tão maravilhosas como essas que temos estudado durante este trimestre, o terceiro trimestre de 2014. Já finalizando o trimestre, hoje mais uma linda lição: morte e ressurreição. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, te agradecemos já por tantas lições maravilhosas que nos apresentaram durante esse trimestre. Muito obrigado por todas elas. Principalmente te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de podermos praticar com os teus ensinos. Fortaleça-nos com as tuas bênçãos, capacitando-nos a alcançar cada um de nós os nossos propósitos em nossa fé e naquele grande dia sermos contados entre os escolhidos. Nos abençoe mais esta lição para a tua honra, a tua glória e teu louvor. Crescimento nosso na tua graça, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Morte e ressurreição. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse cenário apresentado no Evangelho de João, nesse capítulo que relata a morte de Lázaro, segundo a revelação sagrada, parece que o apego dele com Lázaro era mesmo maior do que com João, que era o discípulo amado. Porque dentro desse contexto do Evangelho de João, nós vimos a tristeza com que Jesus chorou quando este morrera. Interessante observar que quando ele usou essa expressão que eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando muito mais do que o que simples grafia escrita possa apresentar. Ele está dizendo aqui, trocando em miúdo, que ele é a essência da vida. Ele é a vida. E quando ele diz que ele é a ressurreição, ele está abordando um tema muito interessante, porque o diabo, desde o Éden, tentou pregar essa grande mentira da imortalidade da alma, que virou praga sobre a face da terra. E quem disse que pelo universo afora, antes do pecado ser transferido para a terra, antes de nossos pais cair, que esse assunto não tenha dado tanto sufoco para lá também. Quando Cristo apresenta a ressurreição, que é a única forma de alguém se despertar daquele sono fatal, que nós vamos analisar melhor sobre isso, ele fala muito. Quando ele diz que ele é a própria vida, ele é também o despertar daquele sono. Na realidade, quando falamos de morte, como mortais, entendemos que o sono da morte é uma morte. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, isso que nós chamamos de morte nunca foi morte. Aqui em João capítulo 11, verso 11 mesmo, ele está dizendo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. É o sono da morte. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 1, verso 5 e Colossenses capítulo 1, verso 18, nesses dois versos em paralelo vemos o mesmo assunto. A única morte que é morte de verdade. É aqui Jesus passou por ela, o Filho do Deus vivo, o primogênito dos mortos. Como poderia ser ele o primogênito dos mortos, se antes dele já tinha 4.000 anos de história de morte, de sono da morte? Porque ele suou sangue no Getsemane, porque sabia que tipo de morte que ele ia morrer, que não era o sono da morte, e nem sono do juízo. O sono da morte, para quem vai ressuscitar,
para a vida eterna um dia, o sono do juízo para quem vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno e exclusão, extermínio da história da humanidade, como nós vamos cavar daqui mais um pouquinho, dentro das gemas preciosas desse tesouro dessa semana. Segundo tema, o estado dos mortos. Aqui então, mergulha de cara em João capítulo 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Interessante que quando as pessoas que estavam em volta de Jesus ouviram ele dizer isso, de cara disseram: ué, mas Senhor, mas se ele está dormindo, tá tranquilo, não precisamos de preocupar. Aí Jesus afirma taxativamente que na nossa linguagem mortal, Lázaro está morto. Mas confirma que a morte, essa morte que nós chamamos de morte, é um sono. Se olharmos para Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 a 10, ele deixa bastante claro o estado dos mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Até a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Não tem parte alguma do que faz debaixo do sol. Por isso, vai, come, bebe com alegria, viva com alegria os dias que você tem debaixo da vaidade desse sol que Deus te dá. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há ciência, não há sabedoria alguma. Esse sono da morte que a palavra de Deus apresenta, as pessoas desaparecem debaixo da terra. E um dia, como relata o Apocalipse no capítulo 20, a terra vai dar, a sepultura vai dar, os que mortos estão nela, o mar, o fogo, tudo que sumiu vai voltar quando ouvir a voz do doador da vida. Uns, na volta dele agora, vai ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que o transpassaram vai ressuscitar para desprezo eterno, como Apocalipse 1,7 comenta, Daniel 12,2 também. E no Novo Testamento o próprio Cristo apontou o dedo no rosto dos fariseus e disse a mesma coisa, confirmando a profecia. Mas os outros mortos, só depois do milênio, ressuscitarão. Dentro do Escatologia 3, se você pegar desde a primeira aula até a última, esses detalhes com bastante minúcia, com bastante riqueza de informações bíblicas, opiniões bíblicas, vocês aprofundarão. Entre lá no Escatologia 3 e assistam às aulas. Podem interagir comigo, participar, deixar comentários, tirar dúvidas. Tem espaço para isso lá. A lição não dá tempo da gente mergulhar em tantos detalhes. Mas o estado dos mortos é sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Esse é o estado dos mortos. Aí querem personalizar aquilo que Gênesis 2,7 apresenta como fórmula da vida. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele foi feito alma vivente. Olha que coisa interessante. Pó da terra mais fôlego da vida é igual a alma vivente. Se pegarmos a matemática e invertermos só o sinal, pó da terra menos fôlego da vida é igual a alma morta. Automático. De cara vimos que a alma é mortal. E esse fôlego, que aí chamamos, traduzimos às vezes por espírito, Eclesiastes 12,7, e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus como o deu, que o deu. É o fôlego do pulmão de Deus que a gente chama de espírito. Nasceu, Deus soprou. Morreu, voltou para o pulmão dele. Coisa tão elementar, tão primária, tão simples de entender. E as pessoas querem ficar dando personalidade para algo que não tem personalidade, que é apenas o fôlego do pulmão de Deus e não a entidade pessoal de alguém. Os mortos, como vimos, estão dormindo e um dia ouvirão a voz.
Mas vamos aprofundar mais nesse assunto. O terceiro tema, a esperança da ressurreição. Essa palavra ressurreição, nós poderíamos aqui aplicar uma expressão diferente para ela. O despertar do sono da morte. O dia que acontecer a morte no seu verdadeiro sentido, porque Deus é absoluto. A morte também é absoluta, como a vida é absoluta. São eternos. O dia que acontecer morte no seu sentido absoluto, é uma vez só. Por isso que não aconteceu até hoje. Só aconteceu sono da morte. E a palavra que desperta, o gatilho que desperta desse sono, se chama ressurreição. O contrário disso, que se prega por aí, é espiritismo. Crença que o espírito viva sem a carne. É antibíblico. Fundamentado apenas nas mentiras de Satanás. Gênesis 2:7 é uma fórmula absoluta que apresenta tanto vida quanto morte em seu verdadeiro sentido. E o dia que acontecer é de uma só vez, porque Malaquias diz bem claro que eu, Senhor, não mudo. Se tem o filho, tem a vida. Se não tem o filho, não tem a vida. Isso é automático, é pleno e absoluto. Não tem volta. Quarto tema. A ressurreição e o juízo. Aqui nós poderíamos colocar em paralelo alguns textos bíblicos. Se observarmos o que Paulo está dizendo em Atos 24:15, há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Observem aí, que detalhe mais interessante. Só que, quando olhamos para João 5:28 e 29, e colocarmos em paralelo com Daniel 12:2, olha que coisa interessante. Daniel comenta que uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Mas lá em João 5:28 e 29, Jesus classifica que uns então estão despertando da ressurreição do sono, da morte, e os outros da ressurreição do juízo, para o juízo. Veja que então a ressurreição, se eu chamar de despertar do sono da morte, os justos. E se eu chamar de ressurreição do juízo, os ímpios. Por quê? Segundo o relato de Daniel, capítulo 8, verso 14, assunto esse que nós não vamos entrar agora, mas trata das 2.300 tardes e manhãs, a maior cadeia profética, que no Escatologia 3, desde a aula 14 até a aula 18, 19, está tratando desse contexto, em detalhes. Depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário celeste começaria a ser purificado, que vimos em Hebreus 9:27, que é um período de juízo que começa pelos mortos. Cabe ao homem morrer uma vez, depois disso vir o juízo. O dia que completou os 2.300 anos, que foi no dia 22 de outubro de 1844, segundo as profecias bíblicas, segundo a palavra de Deus, e não segundo a minha opinião ou interpretação de quem quer que seja, Cristo levantou e começou a parte investigativa do juízo, começando por Abel, o primeiro morto desse mundo. E o nome dele passou e os demais de lá para cá. Os vivos serão julgados quando? Nesse juízo investigativo. Pouco antes do fechamento da porta da graça. Jesus vai dizer, está feito, e fecha. Aí o justo que se santifica ainda mais, e o imundo que se suja ainda mais. Cai as 7 pragas, e ele vem buscar. Os absolvidos, que morreram, ele ressuscita, já ressuscita transformado, e vai em encontro com o Senhor nos ares, com 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18.
e os vivos logo atrás, ao encontro com o Senhor nos ares, conforme 1 Coríntios 15, 51, 53, no piscar e fechar de olhos serão transformados. Então, no que ele termina esse juízo que começou em 22 de outubro de 1844, do fechamento da porta da graça, justo para cá, ovelhas e cabritos, lembra da história? Em cima dos cabritos, 7 pragas em um só dia, Apocalipse 18:8. Fomos embora para o céu, Apocalipse 8:10, uma só hora destrói tudo que o homem construiu com a mão dele. E o diabo e seus anjos ficarão sem ter quem tentar, porque todos os ímpios, conforme 2 Tessalonicenses 2:8, morrerão. Sono da morte. E um dia vão ressuscitar para o juízo. Que juízo? A conclusão que houve no fechamento da porta da graça, que já os deixaram como condenados, e a segunda fase, que é a fase final do juízo, 1000 anos no céu, Apocalipse 20, verso 4. Os outros mortos, os que ressuscitaram, reinaram, julgaram com Cristo durante 1000 anos. Nós saberemos por que a Mariazinha, por que o Joãozinho não foi. Terminou esse prazo, Jesus ressuscita os ímpios. Apocalipse, capítulo 20, verso 3, eles terão um pouco de tempo para se ajustarem com Satanás, que vai ser visto a olho nu. Logo em seguida, esse pouco tempo, desce a cidade santa com todos os justos dentro. E aí sim, eles serão executados. Terceira fase do juízo. Ressuscitam, Deus volta aqui, ressuscita eles antes, no finalzinho do milênio, volta para lá, passa um pouco de tempo, vem com a cidade santa. E aí eles cercarão para atacar a cidade. E vai descer fogo e enxofre do céu e consumir para sempre. Quinto tema. O que Jesus disse sobre o inferno? Quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a Bíblia não foi escrita na nossa língua, que é português, e muito menos no inglês ou no francês, mas a Bíblia Sagrada foi escrita no grego, uma grande parte do Novo Testamento, outra pequena parte em aramaico e a maior parte no hebraico. Essas línguas, uma palavra em hebraico ou em grego, tem vários significados em português que se adequa bem para aquela palavra. Por isso a dificuldade de às vezes entendermos determinados assuntos dentro da Bíblia, determinados temas. A palavra hebraica Sheol, no Antigo Testamento, equivale à sepultura. A palavra Hades, no Novo Testamento, é a correspondente dela, no grego, no Novo Testamento. Então, Sheol no Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento. As outras 3 palavras que aparecem, vem o grande X da questão. Tem a palavra Gina, tem a palavra Hades e tem a palavra Tártaros. A palavra Tártaros nós encontramos lá em Pedro, que é os anjos jogados na escuridão, que é traduzida por inferno. É Tártaros, lugar de escuridão. O Gina, lugar de destruição, que nós encontramos no Novo Testamento. E por sinal, ela aparece na parábola de Lázaro, que nós vamos comentar agora mesmo, e lá em Apocalipse, no capítulo 20, versos 14 e 15. Então, como vimos, no Novo Testamento, a palavra Hades é o equivalente ao Sheol, é o equivalente grego ao Sheol hebraico, sepultura. A palavra Tártaros, Gina e Hades, todas 3 podem ser traduzidas. Hades pode ser sepultura, pode ser inferno. Tártaros pode traduzir para inferno, pode traduzir por lugar de escuridão. O contexto sempre denota um lugar de escuridão. E Gina, somente Gina, é um lugar de destruição. Por isso, ao entrarmos em Lucas 16, 19 a 31, logo em paralelo, o outro contexto onde aparece o Gina, que é o Apocalipse 20, 14 e 15. Que lá, inclusive,
tanto o Hades, que é a sepultura, que já envolve o antigo Sheol, como Tártaros, tudo vai ser jogado dentro do Gina, que é o local de destruição único que vai existir de uma só vez, para sempre. E não que fica atormentando sempre. Mas então o que significa a parábola do rico e Lázaro? Coisa mais simples, gente. Em primeiro lugar, é uma alegoria. E alegoria é uma ilustração de impacto. E por que impacto, hein? Porque eu considero essa parábola um paralelismo perfeito, escatológico, desenvolvido numa alegoria fantástica de impacto imediato na vida de qualquer mortal. Porque nessa alegoria, Jesus coloca a cidade santa, o reino de Deus, o seio do Pai, que é a cidade santa, que é o reino eterno, que é tudo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, de um lado, dizendo, chamando de seio de Abraão, aonde esse Lázaro, homenagem bonita, né, ao seu amigo Lázaro, ele gostava, ele amava demais o Lázaro. Não é para menos que lá nessa parábola ele trabalhou exatamente com o contexto do amigo dele, que ele ressuscitou. Mas ele mostra o Lázaro, agora lá, o pobre Lázaro, e mostra o rico. E o desfecho dos dois. O pobre, não por ser pobre, mas por ser correto, e por ser filho de Deus, e por servir a Deus, apesar de ter sofrido nesse mundo, descansou em Cristo e ressuscitou, e estava no seio de Abraão. Mas o rico preferiu as riquezas da vida, as riquezas do mundo, o mundanismo e seus prazeres, e não se dedicou a Deus. E não teve a menor chance, porque não teve tempo, não escolheu a Deus, preferiu as riquezas, preferiu o pecado. Não que ser rico seja pecado, mas ser escravo do dinheiro é pecado. Adorar os outros deuses diante de Deus foi o pecado do jovem rico. E esse foi do rico aqui da parábola. E que não adianta, nem se quisesse, não tem volta às coisas de Deus, porque Deus é absoluto. A vida é absoluta e a morte é absoluta, no seu verdadeiro sentido. O sono da morte não é morte. Foi uma providência tomada por Deus para interromper o progresso e avanço do pecado numa raça que caiu. Nós estamos falando de um casal de líderes de um planeta no universo. E não de membros comuns de outros mundos que caíram, como uma terça parte dos anjos, relatados em Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Nós estamos falando de um casal líder. E no mundo caído, até Lúcifer pôde assumir comando quando veio para cá. Deus dando oportunidade para recuperar ele. Não dá tempo também de entrar em detalhes minuciosos sobre isso. Mas vai lá no Escatologia, que você vai ver detalhes, passo a passo, aula por aula, sobre a história do pecado. Meus amados, o Gina, o local de destruição, de Apocalipse 20, 14 e 15, onde estava o rico, na parábola. Ali é a palavra Gina que está sendo utilizada. E do lado de cá, do lado de dentro, o seio de Abraão, a cidade santa protegida. Exatamente o que a escatologia de Apocalipse, capítulo 20, do verso 9 até o verso 15, está apresentando. O cerco da cidade e o fogo caindo do céu e queimando. É exatamente esse cenário escatológico ilustrado na parábola do rico e Lázaro. Uma alegoria de impacto, a maior delas. Sexto tema. Jesus venceu a morte. João capítulo 11, do verso 36 ao 44, ficaria bem melhor se estudarmos, incluindo a partir do verso 36. Detalhes muito interessantes. Vamos dividir em dois pontos essa explicação. O primeiro ponto, eu queria chamar a atenção da amizade de Cristo com Lázaro. Como que é apresentado?
Primeiro, se você observar que o menor versículo da Bíblia, que é o verso 35, mostra que Jesus chorou. Olha o impacto da amizade que Jesus tinha com aquele moço. Nós não estamos falando do choro de uma pessoa qualquer não, meus amados. Nós estamos falando do choro do Filho do Deus vivo. Ele não só chorou, nós vamos ver daqui para frente, que ele chorou, suspirou profundamente. Ele ficou muito triste com aquilo, tendo a solução nas mãos. E nós já comentamos isso numa lição aí para trás. O segundo detalhe aqui, desse ponto que estamos analisando, da amizade de Cristo, é que ele repete o nome dele, como nós vimos ali na parábola do rico e Lázaro. Na parábola de maior impacto na vida de qualquer mortal. O segundo ponto agora, da avaliação desses textos, dos versos 36 ao 44 de João capítulo 11, se pegar o 36 ao 37, nós vimos ali os judeus comentando, ali com todos os... fazendo um comentário. Nossa, ele fez tantos milagres, o tititi, né? Se ele tivesse aqui, não tinha acontecido isso, já que ele amava tanto ele. Aqueles comentários, aqueles burburinhos no meio do velório. Se observarmos o verso 38, a palavra de Deus revela o que eu comentei agora mesmo, uma profunda comoção de Cristo. Depois do choro, que foi no verso 35 e no verso 39, ele se comove profundamente. No verso 39, o momento de impacto para aquele cenário. Tirai a pedra. Meus amados, que coisa tremenda! Marta de cara, Senhor, já tem 4 dias, tá te sorando, tá cheirando mal. Como tirar a pedra, Senhor? Lá no verso 40, uma pergunta curiosa, muito curiosa, Jesus faz. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Presta atenção nessa colocação. Se creres, verás a glória de Deus. No verso 41, Jesus entra numa oração e abre um cenário muito interessante. Em primeiro lugar, ele já garante, ele já sabia que Deus já tinha ouvido ele. Olha o que ele diz aí. Graças a ti porque me ouviste. Meus amados, Deus já tinha ouvido ele. Estava esperando só o sinal dele para Lázaro sair lá de dentro. Ele já sabia, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que o Pai o atenderia. Ele já tinha essa resposta naquele momento. E aqui ele agradece no verso 41. O que já ia acontecer adiante. No verso 42, tem uma explicação muito interessante que ele dá dentro da oração, justificando para o Pai o porquê que ele estava falando daquela forma com ele. Que era justamente para a multidão, aqueles do burburinho, que estavam no blá 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 ali, de cantinho de orelha, duvidando, questionando, pé atrás, para que eles acreditassem definitivamente que aquele era o Filho do Deus vivo. Ele justifica isso. Eu sabia que sempre me ouve, Senhor. Mas por causa da multidão, falei assim contigo. Não leva a mão não. Me tenha. Me compreenda a minha maneira. Porque eu tenho que
falar contigo numa linguagem que eles também possam entender. Permita que assim se faça. Trocando em miúdo, é isso que ele estava dizendo para o Pai, dentro da oração. Do verso 43 ao 44, o grande impacto. Ele chama Lázaro. Lázaro sai para fora. Observe que esse detalhe mais interessante. Em primeiro lugar, foi visto alguma luz ali? Não foi visto. Que glória então que foi vista ali? O milagre. Infelizmente, para muitos, glória é dinheiro. É a glória que o diabo mostrou para ele lá no deserto, na tentação. A glória dos mundos, né? Ah, que tristeza. Uma glória que a traça e a ferrugem comem. Essa do banco celeste? Não, essa não. Essa da graça de Deus, da amizade com Deus, de fazer as coisas por amor, por apego ao Senhor? Não, essa traça não come, não. Essa é aquela do Lázaro da parábola. Pode passar pelo que for nesse mundo. Glória a Deus. Lázaro saiu todo atado, todo de aqueles panos enrolados dos pés à cabeça. Jesus ainda falou: desatai-o e deixai-o ir. Sabe, meus irmãos, Lázaro não saiu dali, no meio daquela multidão. Não conta nenhuma história de Hollywood aqui que ele saiu abraçando e beijando todo mundo. Não, nada disso. Até porque, dentro da cultura, né, morto é morto. Ele saiu da sepultura, então ele tinha que ir direto tomar banho. Começo de conversa. Ninguém ia chegar perto. E sem falar na vontade de correr, que estava uma boa parte da turma. E a situação foi embaraçosa. Demais. Impactante demais. E ele saiu da sepultura. É um camarada que vai levantar outra vez. Ele diz: o som da morte 2 vezes. Meu pai. Morreu nos dias dele, uma vez, foi ressuscitado. Morreu de novo nos dias de Cristo, depois, na história normal dele, e vai ressuscitar naquele grande dia agora. 2 ressurreições, 2 despertamentos do sono da morte. Como também aquele menino lá de Elias, lá de Eliseu e outros mais. Agora, meus amados, Jesus venceu a morte eterna de Apocalipse 1:5. Não é o sono da morte, não. O último inimigo a ser vencido, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo venceu a morte. Venceu a morte eterna. E o sono da morte nunca foi problema para ele. Todos que morreram um dia ressuscitarão. Se abraçaram Cristo durante a vida, serão ressuscitados para a vida eterna. Se rejeitaram a Cristo, serão ressuscitados para o juízo, naquele grande final. A exceção dos que transpassaram ele, vai ressuscitar de novo para morrer eternamente. Ressuscita quando Jesus chegar para ver ele mesmo, para confirmar a profecia dele. Em Daniel, em Marcos, em Apocalipse 1:7, e morre de novo. Depois do milênio ressuscita junto com a turma toda para ser destruído para sempre quando a cidade santa descer. O 7º tema, a voz do Filho de Deus. Meus amados, os vivos, justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Grande conflito, página 644. Naquele grande dia, será uma aclamação só. E que Deus abençoe que eu e você estejamos juntos, dentre esses que participarão dessa aclamação jubilosa. Santo Deus, permita-nos pela Tua graça, nós e os nossos lares, serem contados entre aqueles que aclamarão
hosanas nas alturas, que vem em nome do Senhor. Toma-nos em tuas mãos e conta-nos entre os salvos. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Prepare-nos para o teu reino. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.